Olá, alunos da etapa 3, bem-vindos. Eu sou a professora Rose e nós vamos retomar o estudo do trabalho de literatura, certo? Eu vou começar lendo o texto é muito interessante e é bom recordar, ler para poder responder as questões, certo? O título do texto é Medo da Eternidade, de Clarice Lispector, uma autora contemporânea, certo? Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chiclés e mesmo em Recife falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Mesmo o dinheiro que eu tinha não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Afinal, minha irmã juntou o dinheiro, comprou e ao sairmos de casa para a escola me explicou. Como não acaba? Parei um instante na rua perplexa. Não acaba nunca e pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a, quase não podia acreditar no milagre. Eu, que como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais. E eis-me com aquela coisa cor-de-rosa, de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta. Com delicadeza, terminei afinal pondo o chiclete na boca. E agora, que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Agora chupe o chiclete para ir gostando do docinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca, eu já perdi vários. Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chiclete era bonzinho, não podia dizer que era ótimo. E, ainda perplexa, encaminhávamos-nos para a escola. Acabou o docinho. E agora? Agora mastigue para sempre. Assustei-me, não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso, eu mastigava obedientemente, sem parar, até que não suportei mais. E, atravessando o portão da escola, dei um jeito de chiclete mastigado cair no chão de areia. Olha só o que me aconteceu, disse eu, fingindo espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais, a bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba nunca. Mas a gente, às vezes, perde. Até de noite a gente pode ir mastigando, mas para não engolir no sono, a gente prega o chiclete na cama. Não fique triste, um dia lhe dou outro e você não o perderá. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã, envergonhada da mentira que pregara dizendo que o chiclete caíra na boca por acaso, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Eu acredito que todo mundo que me ouviu, que leu, se identificou um pouquinho, né, nessa história. Bom, agora nós vamos às questões. A primeira questão diz assim para vocês. O texto lido pertence a qual gênero narrativo? Seria lírico ou narrativo? Lembrem, o lírico é a poesia, é o teatro. O narrativo é o que é texto, o que conta histórias. E esse texto está contando uma história, uma parte da vida da nossa autora, certo? A opção épico também não pode ser, porque apesar de toda a coragem que essa menina teve, apesar da ideia de eternidade num chiclete, não é épico porque não é um poema longo de um herói lutando contra monstros eternos, como na Odisseia de Homero. Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. A que episódio a cronista se refere? A primeira vez que ela comeu um chiclete. O texto todo gira em torno da experiência dela de conhecer o chiclete e suas expectativas. Na questão 3, nos pergunta quando e onde se passa este episódio contado. Ele se passa quando a narradora era pequena. Cuidado, o texto fala na irmã mais velha e nela fala nos tempos de escola.
Então, sim, apesar de não dizer a idade exata da nossa narradora, entendemos que foi na infância, quando ela era criança, que tinha ingenuidade ainda de não conhecer chiclete e acreditar que existia uma bala, um doce que duraria uma eternidade. Na questão 4, temos de novo um recorte do texto. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Qual é o sentido da expressão em destaque? Esta frase que nós lemos agora. Ela teria um sentido de paranoia? Teria um sentido de medo? Tem sentido de poção mágica? Vejam bem, uma pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Poção mágica, né? Elixir do longo prazer. Isso não existe, isso é uma poção mágica dos contos de fada e tal. Questão 5. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Qual tom a narradora transmite com esse trecho? Então, a interpretação para a questão 5 é que esse trecho do texto representa uma ironia. Como é que poderia, assim, uma pequena pastilha se transformar num longo elixir? Não podia ser verdade. A nossa autora, agora adulta, percebe que aquela crença inocente de menina não fazia sentido, não podia acontecer. A questão 6 nos pergunta por que a narradora, em suas próprias palavras, se sentia transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Porque o chiclete era eterno. Só nos contos de fada nós temos aquela expressão, e viveram felizes para sempre, que remete à eternidade, não é? A questão 7. Agora nós vamos entrar numa parte mais teórica da literatura, pessoal. Sabemos que a crônica, aquela texto curto, contemporâneo, do dia a dia, tem como característica retratar um fato do cotidiano. Que fato é passado na crônica de Clarice Lispector? Bom, ela está nos narrando uma experiência pessoal dela. Está nos contando tudo o que ela sentiu, embora tenha sido na infância dela, e a crônica seja retratos do dia a dia, e ela hoje já é adulta, ainda assim é uma crônica porque retrata um recorte do dia a dia que ela viveu. Entendido? Questão 8. São exemplos de obras do naturalismo, exceto A Cavalgada. Dona Guinha do Poço também é uma obra que retrata imensamente essa ideia naturalista, igual ao Bom Crioulo. A resposta, então, de obra que não pertence ao naturalismo é A Cavalgada. Na questão 9, nós temos a pergunta: o que foi a Batalha do Parnaso? Lembrem que nós tínhamos, então, o naturalismo, em que as pessoas exageravam, no sentido de ser mais fiéis possível ao retratar o ser humano com seus defeitos, com suas doenças. E aí vem um novo movimento, que é na poesia, não é na prosa como o naturalismo, que quer um pouco mais de beleza, um pouco mais de suavidade. Então nós temos o parnasianismo, em que os poetas querem retomar um texto bonito, um texto não tão cru, que às vezes, assim, na expressão de alguns deles da época, era nojento. Então, essa foi uma batalha que ocorreu em versos. Os poetas parnasianos escreviam poemas, publicavam no jornal, ao que os autores naturalistas respondiam no mesmo jornal, em poesia também, mostrando nós também sabemos, podemos fazer poesia naturalista, não só prosa. Questão 10, nós temos que preencher a frase. As novas linguagens modernas, colocadas pelos movimentos artísticos e literários europeus, foram aos poucos assimilados pelo contexto artístico brasileiro, pessoal. A linguagem, assim como a literatura, é a arte da fala. E a nossa literatura, ela sempre obedeceu ao que acontecia antes na Europa. O nosso país foi descoberto depois. Em 1500, a Europa já tinha literatura, universidades, livros editados, jornais. Em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, nós temos os indígenas, que tinham suas histórias, que tinham sua cultura, mas não tinham a escrita, nem universidades, nem livros, nem jornais. Então, quando começa a colonização do nosso país, com portugueses e outras etnias,
se começa a escrever igual se escreve na Europa. Não se tem ainda como criar a história daqui. Por isso que nós vamos incorporando essas linguagens. Depois, lá no modernismo, como vocês viram, nós começamos a buscar a literatura nossa com a nossa linguagem. Mas isso é para outro momento. Obrigada!